Olá, eu sou a Paula, do ateliê Paula Artes Massagardi, pintura vintage rústica. Já trabalho com artesanato há 18 anos e hoje eu vim mostrar um pouquinho da minha técnica para vocês. Sou de Taubaté, interior de São Paulo, e criei essa peça porta-livros retrô para que você possa fazer, vender, decorar ou presentear. Essa peça eu vou usar a tinta branca, tinta preta, carimbo, vou usar carimbo. Mandei adesivar essa foto aqui dos super-heróis e tem um extenso também das marcas aqui dos super-heróis, Super-Homem, Batman. E vou aplicar aqui na parte da frente e aqui na lateral. Vamos lá? Agora, nessa etapa, eu já dei uma demão de preto aqui na parte de dentro e 2 demãos de branco em toda a parte de fora da peça. Nessa plaquinha, que ela vai aqui, eu também fiz 2 demãos de branco. Aqui eu tenho o adesivo que eu vou aplicar aqui na peça, o carimbo e o stencil. Primeira técnica que eu vou ensinar aqui vai ser o linho feito com lixa. Você aplicou 2 demãos de preto, eu vou pegar essa lixa grossa, número 80, e vou fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai arranhar mesmo a sua peça. Vou fazer isso. Posso voltar lixando. Feito isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou lixar o contrário agora, tá? Então, ele vai montando um linho com lixa. Fica super incrível, retrô, desgastado, do jeito que eu gosto. Então, ele ficou assim. Vou tirar um pouquinho o pó. Feito isso aqui, eu vou fazer aqui também. Feito isso, eu vou pegar uma lixa daquela bem fininha, 600, e vou dar uma lixada aqui, ó. Pra quê? Pra ele tirar a aspereza que fica na peça após o lixamento. Vou fazer isso, pegar um paninho aqui e tirar o pozinho. Ela volta parecendo a lixa, o linho. Olha como fica parecendo o linho. Vou só dar Essa peça aqui, antes de eu passar o carimbo, eu vou dar uma lixadinha também com a lixa 600. Para que ele fique bem lisinho. Olha só, ficou bem lisinho. Então, agora eu vou aplicar a tinta preta no meu rolinho. Vou passar aqui e vou carimbar. Venho bem aqui em cima e vou carimbar. Dou uma forçadinha e tiro. Se ele ficar falhadinho em alguns lugares, eu gosto que fique porque eu tô fazendo uma peça retrô, como se fosse uma peça antiga. Então, que fique um pouquinho faltando um pedacinho do stencil, fica super legal. Então, aqui eu junto o carimbo e vou e aperto e tiro, tá vendo? Então, ele vai ficar bem carimbadinho em toda a minha peça. Vou carimbar aqui. Esse carimbo, ele remete à escrita de um jornal. Por isso que combinou bastante com essa imagem que eu mandei imprimir em papel adesivo. Você pode mandar imprimir em qualquer impressora. Feito essa parte aqui, ele vai secar naturalmente e eu já vou passar o carimbo na outra base. Então, eu vou colocar ele em pé e vou aplicar da mesma maneira que eu apliquei na parte ali da frente.
Carimbo aqui bem junto. Tirei. Passo de novo. Junto aqui. Tiro. Falhou aqui um pouquinho. Proposital. Lembrando que eu tô fazendo uma peça retrô, então é importante que ele dê uma falhadinha. Tá vendo aqui, ó? Vou passar agora aqui e vou fazer as beirinhas. Passei aqui. E vou passar aqui. Então, a parte de carimbo é feito desse jeitinho, não precisa ter medo, que é bem facinho. Trabalhou aqui no rolinho sem excesso, aplicou e vai na peça. Então, agora, com uma tinta concreto, eu vou fazer o stencil aqui na parte de cima. Deixa eu só ver direitinho como que ele vai ser, assim. Tem que ser tudo bem certinho. Então, aqui na parte de cima da escrita, da madeirinha que vai ali na lateral, eu vou fazer um stencil com um tom concreto. Venho aqui com movimentos circulares por cima de toda a escrita. Venho repetindo em todo o meu stencil. Esse stencil que eu tô usando é de super-heróis. Tem vários logo aqui de super-heróis. Venho. Dou uma batidinha para que ele possa ficar bem escuro e apareça e suma as letrinhas aqui. Então, eu vou repetir esse processo umas 2 demãos. Aqui, nesse logo, como ele é bem detalhadinho, eu já venho dando batidinha. Vou dar uma secadinha. E faço de novo o processo. Só que agora eu vou dar só as batidinhas, para que ele fique mais forte e esconda as letrinhas que estão abaixo. Então, eu venho dando batidinha, tomar muito cuidado na hora de pegar a tinta, tirar bem o excesso e venho dando pequenas batidinhas. Depois eu vou fazer um sombreado para destacar esse logo. E venho dando as batidinhas. Você vai aplicar de 2 a 3 demãos até que você perceba que ele tá bem feitinho. Vou secar. Com a tinta preta, eu vou fazer o sombreado. Eu pego o mesmo pincel, tiro bem o excesso, não pode ter excesso de tinta. Tiro bem o excesso e venho fazendo uma sombra. Sempre eu faço aqui no meio do logo, para quando eu tirar ele ficar bem destacado. Posso dar umas batidinhas. E assim, ó, posso dar umas batidinhas em alguns lugares. Esse daqui. Então, quando eu tiro o stencil, ele fica desse jeitinho aqui. Vou repetir nessa parte e nessa parte aqui também. Como agora, feita essa etapa, vou secar. Vou pegar agora o preto e vou sombrear novamente. Pego, trabalho aqui no meu paninho e venho dando umas batidinhas aqui no meu logo.
Sempre eu faço na parte do meio, pra deixar ele bem sombreado. Quando tira, percebe que tá bem sombreado e bem bonita a peça. Vou tirar o extenso. Olha como ficou bonito. Agora, para dar o acabamento nas laterais e não precisar usar o pincel de chanfrar, eu vou pegar aquele rolinho meu que estava sujinho de preto, vou trabalhar o excesso dele aqui e venho com ele passando aqui nas laterais. Eu vou e volto até ele fechar como se fosse um sombreado. E eu faço esse sombreado com o rolinho. Ele dá o acabamento aqui na peça e fica perfeito. Vou fazer aqui na parte de baixo, na parte de cima. Aqui eu dou uma sombreada também, mas não tão forte. Ó, aqui eu dou uma sombreada, só para deixar a peça bem bonita. E aqui também. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui, ó. Então, eu pego o pincel, o rolinho com pouca tinta e venho passando e vai formando em toda a quina da peça essa sombra bem bonita. Esse aqui é a mesma sombra que a gente faz com o pituá. Só que às vezes o pituá tem muitas alunas que tem dificuldade, então eu criei esse sombreado com rolinho para facilitar a vida das minhas alunas e tô passando aqui para você hoje, para vocês. Olha como ficou. Então eu vou secar a peça. Agora, essa minha figura, ela é adesivada. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar meu adesivo aqui na minha peça, dos dois lados. E com a minha espátula, eu vou puxando a minha folha aqui por trás e ela eu venho passando por cima da imagem para que ela fique bem coladinha. Essa imagem não precisa passar verniz, porque ela é já feita a laser. Então eu mando imprimir na impressora a laser. Feito isso, ela tá bem lisinha. Aqui faltou um pedacinho, sobrou. Eu pego a lixa e dou aquela lixadinha para tirar essa rebarbinha aqui, ó. Então eu vou tirar essa rebarba aqui. Agora eu puxo ela aqui e ela sai, tá vendo? Saiu. Pego uma lixinha fininha e tiro o excesso aqui. Feito isso, a peça já está bem coladinha. Com aquele rolinho, eu vou dar o acabamento nas bordas. Pego um pouquinho de tinta e venho dando acabamento aqui na minha borda, para ele complementar aquela parte igualzinho eu fiz na outra lateral. Então eu venho e dou o acabamento nas bordas. Feito isso, eu vou secar. Nessa etapa, eu já colei essa parte aqui no meio. Agora, com a espátula, eu vou fazer o desgaste igualzinho essa peça aqui. Então, eu vou pegar parte de trás da minha peça e vou fazer esse movimento, parecendo que a minha peça está toda desgastada, toda quebrada, saindo a tinta de cima e parecendo assim a tinta de baixo. Então eu faço desgaste tanto aqui quanto aqui. Na figura
eu posso fazer também. Então, eu venho, faço aqui e faço nessa parte aqui. Um detalhe, uma dica que eu vou deixar aqui, esse desgaste ele tem que secar naturalmente, porque se você joga o secador, ele vai expandir a tinta e não vai ficar legal. Então, feito isso, deixa secar naturalmente, passa um dia para o outro, aí você pode aplicar o verniz na sua peça. A peça está prontinha, espero que vocês tenham gostado. Quis passar um pouquinho aqui da minha pintura vintage rústica e retrô. Essa foi a forma que eu achei que ficou mais incrível para que você possa decorar, vender e dar de presente. Essa parte de livros é muito legal para uma estante super especial, então eu quero que você se baseie na minha peça e façam muito e vendam muito. Faça você mesmo e garanta o seu artesanato maravilhoso. Um beijo e até mais!